Este é o Rádio Maru, o podcast da Fundação Japão. Convidamos você, ouvinte, a embarcar em uma jornada de experiências com nossos convidados especiais. A cada episódio, novos horizontes e insights sobre a cultura e estudos sobre o Japão. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Rádio Maru, o podcast da Fundação Japão. Língua, cultura, estudos japoneses de forma acessível. Vamos conhecer conteúdos relacionados às atividades da Fundação Japão e aproximar você do Japão. Nessa primeira temporada, a Fundação Japão traz um episódio inédito de Rádio Maru uma vez por mês, alternando assuntos como língua japonesa, cultura e pesquisas sobre o Japão. Eu sou a jornalista Mônica Kulksar e estarei com vocês sempre na última sexta-feira de cada mês com um assunto diferente. Esperamos que esse projeto seja a porta de entrada para conhecer ou se aprofundar nos conhecimentos sobre a cultura japonesa. Rádio Maru significa iniciar. Esse nome também traz a ideia de adquirir conhecimento, e essa é a ideia desse podcast. Além disso, Maru é comumente conhecido nos navios que vieram do Japão, simbolizando uma jornada segura. Assim, com Rádio Maru, vamos embarcar rumo ao vasto mar do conhecimento. Hoje, nossa convidada é Maria Luíse Grantain, que é atriz, dubladora, cantora, cosplayer, artesã e curadora da CCXP, mais conhecida como Mochan. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui. Você já fez uma introdução, mas para mim, assim, desde muito pequenininha, porque eu era uma criança quando começou a passar anime na televisão, os primeiros desenhos que eu assisti que eu realmente gostei muito foram anime. E eu não sabia que era um gênero específico, que vinha de um lugar ou que tinha uma estética específica. Mas eu buscava obras que eram muito semelhantes. Então eu gostava desse mesmo estilo de história e eu só gostava desse tipo de história desde muito pequena. Então eu não me lembro de algum momento na minha vida em que eu não conhecesse anime ou não tivesse em contato com isso. E realmente, muito pequena mesmo. O primeiro anime que eu assisti foi Guerreiras Mágicas de Erased no SBT. E eu realmente, assim, naquela época, acho que a única coisa mais forte que eu lembro era isso. Eu lembro de trechos, assim, do desenho. Lembro de encher o saco da minha mãe pra ela comprar brinquedo pra mim. Porque na época lançou uns brinquedos que era só um adesivo colado, assim, das personagens. Mas sempre foi uma coisa que me encantou pelo estilo de narrativa, pelas cores, pela dinâmica entre os personagens. E acho que sempre foi muito apelativo, principalmente aqui no Brasil, né, que foi um estouro depois de Cavaleiros do Zodíaco, pela dinâmica de amizade intensa entre os personagens. Que eu acho que aqui o público brasileiro sempre se identificou muito com isso. Porque é tudo muito caloroso, muito emocionado. Então, eu não fui a única. Tem uma legião gigantesca de fãs que se desenvolveu a partir disso, a partir até de antes, né, dos tokusatsu, que passaram no Brasil antes. Mas foi a partir daí e sempre gostei. Ali na minha adolescência foi quando eu tive um pouco mais de independência pra começar a fazer cosplay. Aprendi a costurar. Decidi ser atriz pra poder dublar, porque eu queria dublar personagens de anime também. E essa história de vários dubladores na minha faixa etária também. Então, todas as minhas escolhas de vida e profissionais, elas acabaram se tornando provenientes desse meu carinho por anime, por mangá, por cultura japonesa. E em casa também, os meus pais, eles cresceram próximo a uma colônia japonesa. Na época não tinha, era muito separado, né? Mas a minha tia, irmã da minha mãe, se casou com um descendente. Então a gente tinha algumas referências em casa, né? Então tinha alguns traços culturais que foram adquiridos pela convivência. Existia essa identificação também através disso de alguma forma. Então sempre houve muita admiração, tanto pela cultura pop, quanto pela cultura japonesa. E a partir da cultura pop eu também me aprofundei na cultura japonesa em outros aspectos. Então, através da música, teatro, dança, arte, moda, história. Então, foi
moldou a minha vida e moldou quem eu sou, e profissionalmente e intimamente também. E como é que vieram os primeiros trabalhos ligados à cultura japonesa? Eu sempre fui ativa, né, na comunidade como fã, a partir ali de 2009. E a primeira vez que eu realmente trabalhei com algo relacionado foi em 2016. Eu já tinha me formado atriz, ainda fazia cosplay, nunca parei, acho que eu nunca vou parar também. Mas eu participei de um teste para um programa de televisão, o Bunka Pop, que foi para Play TV na época, em 2016, estreou em julho daquele ano. É produzido pela Blues Filmes, que é a mesma empresa que faz o canal Pipocando na internet. E o canal super estourou, assim. Então, deu super certo na Play TV, deu super certo na internet. Eu viajei o país inteiro em eventos de anime, conhecendo pessoas. Eu entrei como apresentadora, mas acabei me tornando roteirista também do projeto, um tempo depois. Lá eu fui apresentadora e criei, de alguma forma, uma comunidade também durante esses anos, com muito carinho, porque realmente é uma coisa que eu amo muito, então, e com muito receio e cuidado também, porque um público de anime, público fã de cultura pop, não em geral, mas o de anime em específico, é muito fiel e muito dedicado, mas também é muito crítico. Então, eu posso dizer que eu sou assim. Então, existe uma necessidade de aprofundamento. Então, não é só falar sobre as coisas de forma superficial. Existe uma conexão emocional também. Então, esse sempre foi um cuidado que eu tomei, porque pra mim é muito importante. E a partir daí, eu fui também indo para outros lugares. Trabalhei no Omelete, produzindo conteúdo sobre anime também. Hoje, produzo conteúdo pra Splash Wall, falando sobre anime. E faço curadoria na CCXP, do Palco Universe, hoje em dia, né? Que antes também era Palco Bentô. E a gente, né, junto com uma equipe fantástica, Gusta Almeida, Tati Mafor, Cintia Naoko, são pessoas que encontrei também no meio, são fãs que eu conheci. A Tati é do Rio, o Gusta é de Brasília, são meus melhores amigos. Então, todas as pessoas que eu conheço também acabaram vindo desse lugar profissional, que também é um lugar de fã. Então, a partir daí, isso foi naturalmente acontecendo, assim. E na dublagem também, em 2021 comecei a dublar, já tinha me formado atriz em 2014. E em 2021 comecei a dublar. Dublei vários animes também, foi legal demais. Toda vez que me chamam pra qualquer coisa, na verdade, eu gosto de dublar qualquer coisa. Mas dublar anime, eu confesso que tem um carinho especial, é diferente. Pra gente que é fã, né? Com certeza, com certeza. A gente já vai falar sobre isso aqui. Mas voltando um pouquinho sobre essa questão da cultura japonesa, como que você vê o impacto da cultura japonesa na cultura pop? Eu sinto que a cultura japonesa, ela sempre foi muito bem estruturada em si mesma, né? Existe uma autoconfiança muito grande do povo japonês na própria cultura e uma noção de pertencimento a esse coletivo conhecido como Japão e o povo japonês. Eu sinto que essa autoconfiança, essa força do povo na sua própria identidade sempre foi cativante culturalmente, independente do propósito. E na cultura pop, eu vejo que às vezes as pessoas elas subestimam um pouco o impacto da cultura pop em si, porque, sei lá, é só um desenho animado, algo infantil. E eu ouvi isso o tempo todo, e até hoje, assim, a gente tem um público gigantesco. No Brasil, o público brasileiro, ele é o terceiro maior do mundo, fora China e Japão, de consumir anime. Só depois dos Estados Unidos e da Índia. Então, internacionalmente, né, o que eles consideram realmente fora da bolha, nós somos os terceiros maiores consumidores de anime do mundo. E ainda assim, no Brasil, não se tem esse entendimento e a valorização como se tem de produtos estadunidenses, por exemplo. Então, a cultura japonesa em si, ela é transmitida de uma forma muito precisa até. Mesmo os animes sendo muito fantasiosos e as narrativas sendo muito coloridas e criativas e diversas, os princípios, eles estão ali. É uma porta de entrada para todo mundo que
gosta e que engaja. Então a pessoa, ela começa a assistir, o fã de anime, ele não para no anime. Ele vai ler mangá, e ele vai ler livro, e ele vai pesquisar culturalmente. Ele quer saber quem foi o samurai que inspirou o personagem favorito dele. Então ele vai estudar história. E aí a pessoa quer ir pro Japão. E aí a pessoa vai pro Japão e ela aprende cultura, ela aprende como se portar, ela aprende tudo. Então a maior parte dos fãs sempre foi assim. E é por isso também que a gente tem até representantes internacionais da nossa comunidade, né? O próprio Ricardo Cruz, que é cantor do Jam Project, uma banda japonesa que compõe anime songs. Ele é brasileiro, ele foi pra lá, desbravou ali o território japonês através desse contato. E é uma pessoa extremamente ativa hoje em dia também na comunidade de fãs e internacionalmente. Então é alguém que alcançou o que, em geral, todos os fãs de anime querem. Quer trabalhar, tá junto, se aprofundar culturalmente. Então, quando a gente pensa o que a cultura japonesa significa na cultura pop, tem essa integração entre as duas, porque é um produto, a cultura pop é um produto da cultura japonesa, independente das referências do autor. Sim, é muito específico, é uma linguagem muito específica. Não tem como comparar muito bem, tanto que muitas vezes as pessoas falam, pode até ter o formato de um anime, mas não é anime se não foi feito no Japão, por conta dessa questão cultural, que é muito forte e é essencial pro anime. Então, e isso tudo impacta no mercado geral. Até o mercado de quadrinhos, quando a gente pensa para avaliar, nos Estados Unidos, na França, os maiores mercados de quadrinho do mundo, os mangás estão em destaque. O One Piece só não vendeu mais do que o Super-Homem, se eu não me engano, mas tá quase. Ou era Super-Homem ou era Batman. Acho que bateu o Batman, mas não bateu um quadrinho específico do Super-Homem. Só que tá muito quase. Então as pessoas, elas estão consumindo cada vez mais, porque é encantador, é fascinante. É uma porta de entrada para o mundo inteiro, não é? Eu não vejo eu vejo o pessoal indo para os Estados Unidos e querendo conhecer os parques, etc. Mas não existe um aprofundamento cultural, não existe uma curiosidade para enriquecer a própria individualidade, digamos. Né? É outro tipo de coisa. O formato da produção nos Estados Unidos é diferente, ela é mais comercial mesmo. E no Japão é mais autoral. Então eu vejo essa relação dos dois como uma relação que não tem como separar. E que inevitavelmente acaba inspirando todos os tipos de obras no mundo, porque são encantadores. Então, autores recentes, né, tem títulos, sei lá, até 50 Tons de Cinza. Surgiu de uma fanfic. Fanfic é muito comum no meio de anime e mangá, e muita gente começou a escrever livro por conta disso também. Então, essa manifestação de fãs, ela desenvolve autores, desenvolve atores, desenvolve pessoas criativas, né? Então é gostoso ver o impacto que isso tem no mundo todo, em todos os aspectos possíveis. Podia ficar horas falando só disso. Agora, assim, os fãs, né? Eles têm, assim, todas as faixas etárias, né? Eles vêm de todas as áreas, de todas as… né? Você vê profissionais super variados. Você acha que isso também pode ser um fator que torne isso tão forte e tão influente? Eu acho, né? Eu gosto de lembrar dessa história, porque no primeiro evento que eu fui, que foi em 2006, minha mãe foi junto, né? Pra ver qual é que era, porque ela não vai deixar a filha dela num lugar que ela não sabe qual que é, né? Se é seguro ou não. Inclusive, pais, façam isso, independente aqui de qualquer coisa. É sempre legal, eu adoro ver família junto em evento. Esse apoio, ele é essencial para o sucesso de qualquer um, assim. Mas a gente foi no evento e aí tinha uma banda tocando. E a banda tava tocando o tema de National Kid, que eu não conhecia, mas a minha mãe conhecia, e ela conhecia a música. E a minha mãe começou a cantar. E aí eu fico até emocionada de lembrar, porque eu sinto que existe uma conexão entre gerações através das paixões de cada um. Meu pai colecionava HQs do Fantasma. E aí, quando as pessoas falam que esse negócio de cultura pop é uma coisa meio recente… Poxa, eu acho que
não tem como você separar a humanidade do processo artístico, da autoexpressão através da arte. E não tem como você descartar essas obras, quadrinhos, mangá, anime, como se fosse só um produto. A gente entende sim como um produto. Tem obras que têm aspectos mais comerciais do que outras. Existem estratégias comerciais a partir disso. Sim, o nosso mundo ele é organizado através do viés econômico. Mas eu acho que o destaque também, principalmente dos mangás, é essa questão do autoral. O autor, ele é o único responsável pela própria história. Ele tem editor, ele tem uma editora, eles têm objetivos comerciais, eles até às vezes estendem as obras ou fazem modificações pensando nisso, mas é uma obra autoral. E eu acho que é isso que é tão apaixonante, é por isso que os fãs específicos de anime e mangá, eles são tão apaixonados. Porque existe uma identificação que não vai só, eu não me identifico só com o personagem. Eu me identifico com o autor. Eu quero ser como ele. Eu quero usar essas referências para criar alguma coisa. Então a gente vê na dublagem, né, como eu comentei, outros colegas que também hoje já dirigem na dublagem, mas que são fãs e começaram por serem fãs. Que era um mercado muito familiar, muito pequeno antes, e hoje acabou se expandindo justamente pelo sucesso que fez no Brasil a dublagem dos animes, principalmente. Porque antes era uma categoria que nem era muito... Ninguém ligava muito, na verdade. Então teve muito sucesso através disso. E é essa paixão, esse encanto, essa intensidade que os fãs se identificam e querem colaborar. Então, para mim, é muito rico o quanto a gente pode crescer compartilhando coisas juntos. Né, compartilhando o que a gente ama, compartilhando esse amor de forma artística, né? Eu acho que é isso que os fãs acabam buscando, assim. Então, sei lá, acho que todo mundo com quem eu convivo na internet ou amigos próximos, a pessoa pode ter um emprego normal, 8 horas por dia, 5 dias por semana, 6 dias por semana às vezes, infelizmente. Mas a pessoa, ela ainda está se aprimorando. As pessoas, elas estudam arte, elas aprendem a ilustrar e começam um negócio próprio. E aí nos eventos tem o Arts Alley, tem um Beco dos Artistas. E aí as pessoas começam a vender as próprias artes no evento. Os palestrantes, os apresentadores, os jurados de concurso. Todo mundo ali é apaixonado. E não vale a pena simplesmente alguém não gostar disso e tentar entrar no meio. Né? O próprio concurso da CCXP... o primeiro lugar do concurso de cosplay era mais de 60 mil reais. É um dos maiores concursos do mundo. E até algumas pessoas, elas não conhecem e elas pensam, qualquer um pode construir uma apresentação de cosplay e tentar ganhar. Não, desculpa, não. Não é fácil para quem conhece, não é fácil para quem sabe costurar, sabe fazer maquiagem, sabe fazer peruca, sabe fazer boneco, sabe fazer... Não é fácil para quem é um veterano. Imagina pra alguém que não faz parte desse mundo. Você vai realmente gastar anos da sua vida, né? Porque eu faço cosplay há 15 anos. Todo mundo na área, ninguém para. Tem sempre um pouquinho que fica ali no lugar. Então, é um espaço que não vale a pena você se dedicar se você não for apaixonado. Então, inevitavelmente, existe uma honestidade muito grande nos sentimentos. Então, as pessoas levam isso para todos os lugares da vida e profissionalmente não é diferente, né? E teve algum momento, alguma situação em que você, que te deu assim, sabe, que você percebeu o tamanho disso, assim, o alcance disso? Eu acho que... Porque pra mim, sempre foi a coisa mais incrível do mundo, assim. Eu nunca tive dúvida do quão legal isso era. Eu sempre fui muito autoconfiante com relação a isso. Inclusive numa época em que existia um tipo de preconceito, assim, né? Na escola já tentaram me zoar, mas tentaram pouquíssimas vezes, porque eu não deixei. Né? Eu tive outra postura, mas os meus amigos comentam que eles tinham que ver coisa escondido, que eles não podiam falar sobre, que às vezes podia até apanhar, dependendo do que fosse. E era mais fácil eu bater em alguém do que alguém me bater, porque eu gostava disso, porque assim, por que vocês não estão vendo que isso daqui é a coisa mais legal do mundo, sabe? Então sempre foi o meu hiperfoco absoluto.
Então eu nunca tive nenhuma dúvida, não chegou no momento. Eu acho até que as pessoas não entenderam ainda a grandiosidade que isso tem. Eu acho que a maioria das pessoas, assim, elas não conseguem compreender a que nível isso chega pela própria capacidade de tocar as pessoas e humanamente falando, sabe? Não é uma coisa descartável. Não é um brinquedo, um produto, uma coisa que você põe na sua prateleira e esquece. É uma coisa… a relação das pessoas, como eu tô dizendo o tempo todo, é realmente, né? Mesmo sendo prolixa, mas é realmente muito intensa. Então, não acho que exista… que as pessoas tenham entendido ainda do que se trata. E acho até que é uma questão que vai até além do que as pessoas conseguem compreender. Porque realmente é um nível muito íntimo de interesse. Né? E eu falo o termo hiperfoco, porque eu tive o diagnóstico de autismo e de TDAH em 2021. E aí eu comecei a entender algumas coisas da minha vida, as minhas dificuldades. E comecei a entender também porque tem pessoas que têm hiperfocos que são mais curtos, né? E tem pessoas que têm hiperfocos que são absolutos. E eu tenho 32 anos e não tem um momento da minha vida que eu não tenha vivido grudada em anime e mangá. Faço outras coisas, vejo outras coisas, leio outras coisas, sim. Mas isso rodeia a minha vida inteira. Então, não é… É uma coisa que até a gente, né, na comunidade, como neurodivergentes, a gente fala. Que é quase como você necessitar daquilo, né? Pra se autorregular, pra se entender no mundo. Eu me entendi no mundo por conta dos animes. Eles me ajudaram a entender o que eram… Quais eram as emoções diferentes, como me relacionar com as pessoas. E aprendi muita coisa certa. E me ajudou muito. Mas ao mesmo tempo também é um desenho. Então não é não é… A vida real não é que nem o desenho. Então existe essa questão também. E entendendo isso melhor, a gente consegue trabalhar de um jeito mais produtivo e positivo. Mas eu digo isso porque é muito comum na comunidade que existam pessoas neurodivergentes ou pessoas que são consideradas divergentes da sociedade como um geral. Então, quando eu comecei aí, eu percebia, né? Muitos amigos que eu fui fazendo eram pessoas da comunidade LGBT. Era um lugar onde a gente conseguia se sentir mais seguro entre a gente. Então, e eu mesmo, assim, naquele espaço eu conseguia entender a minha sexualidade de um jeito mais natural e mais seguro. Claro que não é assim uma regra, né? Mas na minha experiência e observando outros amigos, é um lugar seguro. É um lugar seguro porque a gente tá sendo legítimo. Então, é um lugar de autodescoberta e é o que proporciona. Eu sinto que proporciona oportunidades. E por isso que é tão grandioso. Porque são relações humanas legítimas. A gente não tem nenhuma segunda intenção, assim. E, novamente, não dizendo que não existem pessoas que, né? Porque, realmente, todo mundo que vai começar a entrar nesse meio, eu falo, tomem cuidado com isso, isso, isso. Mas… Porque, às vezes, a gente é muito ingênuo. Mas é muito ingênuo justamente porque a gente assiste anime, tudo é lindo no anime, mas a vida real é diferente. Mas as relações humanas, elas são muito, muito profundas e é muito gostoso de poder viver isso e compartilhar com outras pessoas isso também. Agora, os animes e principalmente os mangás, eles vieram muito antes da tecnologia. O que você acha? Assim, a tecnologia, ela traz muitas coisas boas, mas também ela pode atrapalhar. Qual que é a relação da tecnologia nessa área? O que ela trouxe de bom e o que ela pode ter prejudicado também? Legal essa pergunta. Eu acho que, assim como qualquer forma de comunicação, a tecnologia ela vem como uma solução para problemas que a gente tem, mas ela traz seus próprios problemas. É isso. Foi assim com a prensa, foi assim com livro, foi assim com rádio, enfim. Então, eu acho que aproximou muitas pessoas. E sempre, assim, na minha geração eu vivenciei as duas coisas, né? Eu sou de 92, então eu curti muito vinil. Eu usava fita cassete até os meus 15 anos, porque eu simplesmente gostava. Ou CD, enfim. Então, eu vivia as duas coisas. E ao mesmo tempo que eu tava ouvindo uma fita cassete gravada da rádio, eu tava conversando com amigos no MSN. E eu acho que para comunidades de pessoas, como eu comentei, né, que são divergentes, no ambiente local, assim, não tinha amigos que gostavam da mesma coisa. Eu tenho uma amiga que a gente se emprestava coisa, sei lá, na 4ª e 5ª série.
que a gente é amiga até hoje. Mas foi a única amizade da escola que durou. Porque, enfim, a gente tinha coisas em comum. Mas ela era a única amiga do meu bairro. E aí, conversando com outras pessoas no mesmo meio, todo mundo teve a mesma experiência. A gente se sentia sozinho num lugar cheio de gente porque não tinha ninguém com quem conversar. Ou a gente se sentia solitário porque não tinha alguém que compreendesse a gente. Eu acho que essa é uma experiência humana comum. Mas a partir da internet a gente começou a encontrar pares. E isso realmente é revolucionário, é uma coisa que acontece até hoje. Mas quando a gente entende a internet como um meio sem regulação, aí começa o problema. Porque até na produção de conteúdo, quando a gente pensa no que a gente está colocando ali, pode ser muito nocivo, e é muito nocivo, quando a gente transmite ideias, ou ideias, opiniões, ou até a gente fala de coisas como se fossem fatos, sem um cuidado de responsabilidade ética. E na internet, hoje em dia, a gente tem um espaço em que simplesmente qualquer pessoa pode fazer o trabalho de um jornalista, de alguém que é formado para isso. Me formei em rádio e TV também. Então, para mim, eu acho que essa é a maior dificuldade. A gente fala muito de fake news, mas assim, em vários âmbitos, a internet é uma formadora de opiniões. As pessoas que trabalham na internet, elas precisam ser responsabilizadas pelo caos que elas geram. Porque não tem como você tem milhões de seguidores e você fala qualquer coisa e não é punido por isso. E existem efeitos práticos na vida de quem acompanha que são irreversíveis, muitas vezes. Então, esse tipo de coisa é o que eu falo para as pessoas tomarem cuidado quando elas consomem qualquer tipo de conteúdo. E que eu tomo cuidado quando eu também vou produzir alguma coisa. Então, a pesquisa que a gente faz, as opiniões que a gente dá, tudo, as palavras que a gente escolhe para dizer as coisas, elas são importantes. Então, acho que essa falta de regularização na internet é o mais perigoso. Mas a união entre as pessoas também, às vezes pro mal, né? Também acontece. Mas a união que isso garante e a possibilidade também das pessoas trabalharem e fazerem coisas fora do formato tradicional também é muito, muito relevante, muito importante. Como eu comentei do meu diagnóstico, acho importante dizer também que eu não conseguiria um emprego formal se não fosse pelo meu hiperfoco e pelo, sabe? Porque eu, mesmo produzindo conteúdo, trabalhando, indo a eventos, não é a mesma coisa do que eu trabalhar num escritório, né? Eu já dei aula de inglês, por exemplo, fui demitida. E era porque não era porque eu era uma professora ruim, era porque eu não conseguia seguir as burocracias, eu não conseguia cumprir as coisas exatamente como elas eram esperadas de mim. Então, entendendo a internet como um espaço em que eu posso organizar minha própria vida do meu jeito e respeitar mais os meus limites, isso também colabora muito. E é a realidade de muitas pessoas com deficiência, e, enfim. Então, é muito positivo entender esse aspecto. Agora, falando um pouquinho do seu trabalho, especialmente como dubladora, o que você já fez nessa área dos animes? E como é que foi essa experiência? Como é que tem sido essa experiência? Ai, que legal, eu gosto de falar disso, porque é a realização de um sonho, né? De certa forma, eu sempre gostei de interpretar personagens. Sempre foi mais fácil interpretar personagens, porque já tinha uma referência, né? Então, pra mim, como pessoa autista, na infância mesmo, eu me pautava muito pelos personagens na hora de entender o meu comportamento, né? Então, eu observava e pensava, não, esse personagem, ele é muito gentil, ele é muito generoso, ele age dessa maneira. Eu acho essa maneira uma maneira positiva de agir. Então, eu fui aprendendo com isso. E aí, comecei a fazer cosplay, que é muito a mesma coisa que teatro, porque você tem um figurino, você cria esse figurino, e eu crio esse figurino pensando nesse personagem, que tipo de tecido que esse personagem gostaria que fosse a roupa dele, como ele se movimenta. E é a partir dali que eu pensei, tá, eu vou pro teatro e vou dublar, porque eu já tô atuando. Já tô interpretando personagens. E eu já interpreto um personagem, mesmo na época que eu não sabia que eu era autista, já interpreto um personagem no meu cotidiano, porque as pessoas, elas não estão prontas pra lidar com a minha forma natural de reagir. Então, eu já copio os maneirismos das pessoas pra elas sentirem que é fácil de falar comigo. Então, mesmo eu entendendo as minhas dificuldades de comunicação, enfim. E aí, me formei atriz. Em 2021, o primeiro papel que eu peguei foi, assim, um presente. Foi no meu anime favorito, que é Fruits Basket. Que eu sempre gostei desde a adolescência e que sempre moldou meu caráter, assim. E aí o diretor, o Guilherme Marques, ele
assistiu um vídeo meu falando sobre o anime. E aí um amigo que trabalhava com ele falou: ela tem DRT, ela é atriz, chama ela pra fazer um negócio aí. E aí me colocaram numa personagem, a Mini Kuramai, que é também, ela costura no desenho e tal, uma fofinha. E aí foi o meu primeiro papel. Não é comum que essa oportunidade se apresente pra qualquer pessoa, assim, entrar pra dublagem não é uma coisa fácil. Eu já tinha desistido, na verdade, eu tinha tentado em 2015, eu já tinha, tipo, putz, isso aqui, vou ter que conversar com muita gente, eu não sei conversar com as pessoas, eu vou desistir, porque é mais fácil desistir do que tentar me moldar, não sabia o que fazer. E acabou dando certo. E aí, é uma realização, e é muito, muito curioso. Acho que o momento mais feliz de toda a minha vida foi quando eu interpretei a Ayako Yamada em Kageki Shoujo, que é um anime sobre teatro, um teatro só de mulheres. E tem uma cena em que a personagem canta. E eu canto escondido desde que eu era criança, porque eu tinha medo da opinião dos outros. E aí, mas eu sempre quis ser cantora. E a personagem, ela tinha essa característica. Então, eu me conectei muito através dos personagens que eu dublei. Me conectei muito com a arte através disso também. E muito comigo mesma. Porque é uma junção de tudo aquilo que eu amo e de tudo aquilo que eu sempre fui. Então, o interpretar, que é uma coisa natural pra mim, foi uma questão de sobrevivência. O interpretar um personagem que me inspira. Interpretar um personagem que significa algo pra mim e com o qual eu me relaciono também a nível mais pessoal. E viver isso, pra mim, foi como se fosse como se fosse assim, toma aqui a retribuição de todos os seus anos de dedicação. Porque você dedicou a sua vida inteira a amar essa coisa e agora você faz parte dela. Então, é fantástico. E assim, um dos trabalhos que eu também tenho uma honra poder ter participado foi dublar One Piece, que também é um anime fantástico. Eu fiz a Boa Sandersônia, irmã da Boa Hancock. Eu apanhei pro Luffy no anime. E o diretor, o Glauco Marques, ele é muito fã também. Então, ele é muito fã. E aí, às vezes, ele chama outras pessoas que ele sabe que gostam também. E é uma grande... A gente compartilha o nosso amor através ali da dublagem também. Ele também produz conteúdo no Mitsubukai. Então, é muito gostoso poder aprofundar relações através da arte de dublar. Porque não é só dublar, né? Tem toda uma paixão atrás. E tem também a paixão da atuação, da arte, do teatro. A gente é mais limitado na dublagem, no que se trata de criar um personagem, porque a gente já tem uma referência. Mas, pra mim, é muito... É um respiro, assim, sabe? Um respiro profundo. É um alívio na vida. É muito gostoso. Agora, eu acho extremamente improvável que alguém esteja ouvindo esse podcast e não seja apaixonado por anime, mangá, cultura pop, mas enfim. Caso tenha alguém que esteja entrando nesse universo agora, que dica você daria? Por onde começar? O que ver? O que pesquisar? Ai, vamos lá. Olha, eu faço esse convite até para alguém que tá muito curioso, ou que tá ouvindo porque, enfim, tá querendo ter uma introdução no assunto. Eu convido as pessoas, independente da intenção, a abrirem de fato, assim, o coração e a mente para receber isso como algo, como um abraço. Sabe, pra mim é conexão humana através de muitos estímulos diferentes, de muitas fontes. E é uma conexão humana profunda que pode vir disso tudo. Então, pra quem quer adentrar esse mundo, primeiramente vou fazer o meu jabazinho, me acompanhem nas redes sociais. Mas eu acho que o primeiro passo é assistir, sentir como você se sente, entender que tipo de obra que você gosta. Às vezes, até meus pais, por exemplo, que não assistem, né? Mas já assisti anime de bicicleta com o meu pai, porque ele adora andar de bicicleta, eu adoro andar de bicicleta com ele. Assisti com os meus pais 2 animes de bicicleta e eles super empolgados. Até hoje eles lembram dos personagens. Minha mãe fala assim, não, o Onoda é muito querido, que saudade dele, sabe? Como se fossem amigos. Então, entender que tudo isso é uma forma positiva de se relacionar, que é uma oportunidade de conhecer outras formas de ver o mundo e é uma forma de conhecer e de se conectar com pessoas do mundo todo.
Então, acho que o primeiro passo realmente é assistir, é ler mangá. Tem mais mangá sendo publicado no Brasil hoje do que jamais teve. É muito lançamento, muita coisa. Tem temas pra todo mundo. De verdade, assim. Tem tema pra tudo. Tem anime de bicicleta, de ciclismo, né? Como eu falei. Tem anime de absolutamente qualquer coisa. Tem anime de acampamento, sabe? Então, assim, qualquer coisa que você gostar, que você quiser conhecer um pouco mais sobre, tem algum anime pra te ensinar um pouquinho mais sobre. Sobre cerâmica tem anime. Sobre musculação tem anime. Então, é muito gostoso poder introduzir alguns assuntos também a partir disso. E o meu convite é isso, só assistam, leiam. E a partir daí também entendam onde vocês se encaixam nesse mundo. Procurem pessoas que estão dispostas a ouvir também, conversar, bons diálogos. E a partir daí só existem boas amizades. E é isso, autoconhecimento e boas amizades. Muito bacana. A gente vai deixar aqui no descritivo do podcast as suas redes sociais, para quem quiser conhecer mais o seu trabalho, para quem quiser te conhecer mais e acompanhar também. E se você tiver mais algum recado, mais alguma coisa que você queira deixar aí para quem tá ouvindo a gente, por favor. Eu acho que eu gostaria de dar um recado. É um recado de gratidão, tanto para todo mundo que já me acompanhou em algum momento, ou que talvez venha me acompanhar. Para mim, as relações, elas que vêm disso, né? Elas são profundas, como eu falei, independente de eu ver a pessoa uma vez ou conversar com ela uma vez só. Sempre me toca profundamente ter qualquer tipo de troca com qualquer um. Eu pude viajar o país todo. Eu tô inclusive usando umas pulseirinhas que eu ganhei de presente de uma mocinha que me acompanha. Eu gostaria de agradecer por isso, pela oportunidade de poder fazer isso. E deixar claro que realmente é uma oportunidade que surgiu de um carinho legítimo e da vontade de conhecer o mundo, de conhecer pessoas, de entender tanto a mim mesma quanto qual é a melhor forma de interagir, de fazer amigos. Então, a partir daí, demonstro minha gratidão a todo mundo que me conhece, que me acompanha, ou que virá acompanhar. E também uma gratidão muito profunda àquilo que me proporcionou isso, né? Eu sempre busco falar, assim, de cultura pop, mas de entender a cultura japonesa como a fonte disso e de entender a relevância e a importância de falar da cultura japonesa, e não só dela, mas de qualquer outra cultura, com o objetivo de que as pessoas compreendam e respeitem o que é diferente, porque a gente sempre pode aprender mais e ampliar a nossa visão e ter um mundo muito mais colorido a partir dessas outras referências. Então, minha gratidão a todas essas oportunidades que eu tive aí no decorrer da vida. E é isso. Muito obrigada, Mo-chan, pela sua participação, pela contribuição, por todas as informações. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada. Se você gostou desse conteúdo, convide seus amigos que também se interessaram por conteúdos como esse. Se você tiver sugestões no site, nas redes sociais da Fundação Japão, você encontra como nos enviar sugestões de conteúdos, entrevistados ou perguntas para a gente poder responder nos nossos próximos podcasts. Participe, siga nosso podcast, nossos canais, para não perder novos episódios, e assim você será avisado sempre que houver novidades. Lembrando que a Fundação Japão é a única instituição japonesa especializada em programas de intercâmbio cultural internacional. Com sede em Tóquio e 26 escritórios em 25 países, a Fundação Japão atua sob 3 pilares: intercâmbio artístico-cultural, ensino de língua japonesa e estudos japoneses e diálogo internacional. O escritório da Fundação Japão em São Paulo é o único no Brasil. Para mais informações, o perfil do Instagram e o nosso e-mail estão na descrição desse podcast. Confiram. Obrigado pela audiência e até a próxima.